Irmãos amados, abramos a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, ou acompanhem a projeção do texto sagrado. Evangelho de João, capítulo 17, temos falado sobre oração. Se os irmãos bem recordam, no último domingo pela manhã nós falamos sobre a oração modelo, popularmente conhecida como oração do Pai Nosso. João capítulo 17, ela tem uma conotação diferente do Pai Nosso. Por quê? Porque no Pai Nosso, nós temos ali o modelo de oração que o Senhor Jesus apresenta. Em João 17, nós conhecemos como oração sacerdotal. Então, o Senhor Jesus está orando ao Pai, ou seja, Deus falando com Deus em favor dos discípulos, em favor da igreja. Daí ser batizada com o nome oração sacerdotal. Por quê? Porque o sacerdote, ele representa o povo diante do Senhor. O profeta representa Deus diante do povo. Sabemos que os três ofícios do Senhor Jesus Cristo era profeta, ou seja, ele é Deus encarnado diante do povo, sacerdote, ou seja, ele se fez homem para ser entregue em nosso lugar, ele é o segundo Adão, ele ofereceu a si mesmo como sacrifício e rei. Então, esses são os três ofícios do Senhor Jesus. No capítulo 17 de João, ele então faz a oração conhecida como oração sacerdotal. Nós vamos orar e logo após adentraremos então ao conhecimento desse texto maravilhoso, que certamente nos edificará em muito nessa manhã. Falemos com Deus. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor nosso, em Cristo. Amém. Queridos, a oração sacerdotal, ela está dentro de um contexto de despedida. Os irmãos sabem que no capítulo 13, Jesus começou um discurso de despedida. Tanto é que no capítulo seguinte, ou seja, refiro-me ao capítulo 18, nós encontramos Jesus no Getsêmani, agora orando e aguardando a captura. O que é que eu quero dizer com isso? Que a partir do capítulo 13 ao capítulo de número 17, nós estamos aqui vivendo um momento de despedida. Jesus está preparando os seus discípulos para que eles compreendam que o Senhor partirá por 3 dias, mas ao terceiro retornará e ressurgirá dentre os mortos para posteriormente ser assunto aos céus. O capítulo 13, ele começa então com a cerimônia de lava-pés e a indicação de quem seria o traidor. É lá no capítulo 13 que Jesus menciona isso. No capítulo 14, Jesus conforta os discípulos prometendo o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito de Cristo. No capítulo 15, ele aponta ser a videira, o Pai, o agricultor, e os ramos são aqueles que são seus discípulos. E esses, estando ligados a Cristo, eles devem, via de regra, frutificar. Esse assunto é tratado no capítulo de número 15. No capítulo seguinte, a saber, 16, o Senhor então fala sobre a missão do Consolador, o papel que o Espírito de Deus estará exercendo na igreja de Cristo em cada discípulo individualmente. Aí, finalmente, adentramos ao último capítulo dessa despedida, que é justamente o texto que nós estamos a observar nessa manhã. E o Senhor começa, então, a oração sacerdotal orando por si mesmo, trazendo à memória dos seus ouvintes a obra redentora de Cristo, a obra da cruz.
Notem que no versículo de número 1, ele diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse, escreveu João, agora inicia a oração: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que o filho glorifique a ti. Então, percebam que as palavras de Jesus deixam claro que ele está plenamente ciente que a sua hora está chegando, a sua hora de enfrentar a morte, de enfrentar a condenação em lugar dos homens. E ele pede ao Pai que o glorifique. Ora, irmãos, nós vamos olhar a cruz e vamos pensar assim, mas que glória existe na cruz? O Senhor muitas vezes diz que a cruz era uma morte maldita, era para os piores elementos daquela época. Pois é, a grande questão, irmãos, é que a cruz, ela representa a vitória de Cristo sobre o pecado dos eleitos, pois ele era imaculado. Representa a vitória de Cristo sobre a morte, representa a vitória de Cristo sobre Satanás, sobre os seus anjos, sobre o inferno. Então, de fato, em que pese a cruz trazer uma simbologia tão carregada, por quê? Porque ela vai trazer à nossa memória morte, e morte para o homem é algo pesado. O maior inimigo de um homem vivo, não estou falando do âmbito espiritual, é a morte. O que é que nós mais tememos nessa vida? É a morte. Nós, me refiro ao homem natural. Naturalmente, o homem teme a morte. Então, Jesus ora ao Pai e diz, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Então, ele entra em um processo em que a cruz, morte, ressurreição atribuirão toda a glória a Deus. Por quê? Porque a missão é de Deus. A missão de salvar o homem é de Deus, irmãos. Missio Dei, missão de Deus. O homem não salva a si próprio. É Deus quem vai em direção do homem para resgatá-lo. Mas o Senhor não pode contrariar o seu próprio caráter. Então ele precisava punir os pecados para que punir os pecadores, que ele puniu os pecadores em Cristo, refiro-me os eleitos de Deus, para quê? Para que finalmente o Senhor os recebesse como filhos por adoção. Então observem, em que pese a cruz ser uma marca de morte, ela enaltece a missão de Deus, porque é o popularmente conhecido como missão cumprida. Jesus cumpre perfeita e cabalmente a missão. No verso de número 2, ele fala da autoridade para conceder a vida eterna. Observem que antes ele passa pela cruz, pela morte, pela ressurreição, e agora ele aponta a autoridade para conceder a vida eterna. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Aí ele prossegue nos versos de 4 a 5, apontando a glória da obra consumada e a glória de antes que houvesse mundo. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Daí alguém vai perguntar, pastor, mas Jesus ainda não havia enfrentado a cruz. Por que ele está falando no passado? Porque para Deus, irmãos, é algo concreto. É aquilo que a gente costuma dizer, o Senhor não tem plano B. Aquilo que ele determinou vai acontecer. Daí as palavras de Jesus, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Isso nos faz lembrar do capítulo 1 do mesmo evangelho. Lá João diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, mas o verbo se fez carne, e carne aqui se fez homem, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, notem que ele aponta aqui
que desde o princípio, antes da fundação do mundo, ele já esteve presente com o Pai. Ele já gozava da glória celestial. Os céus foram feitos para Cristo. O lugar da habitação de Deus enaltece a Jesus Cristo. Então, de lá ele saiu, se esvaziando da sua glória, como diz lá em Filipenses, assumindo uma natureza humana, um estado de humilhação, enfrentando a cruz, a morte, a ressurreição, para que com essa obra consumada, que obra? A obra redentora do Senhor Jesus Cristo, ele pudesse então salvar os eleitos de Deus, aqueles que o Senhor havia lhes dado e que já haviam sido eleitos desde toda a eternidade. Percebam, irmãos, que esse primeiro momento, um momento introdutório da oração do Senhor Jesus Cristo, ele enaltece a divindade de Deus e enaltece a sua glória. Se a gente pudesse atribuir uma única palavra a esses primeiros versículos, a palavra seria a glória de Deus em Cristo Jesus. Uma única palavra não, uma única frase. A glória de Deus manifesta em Cristo Jesus. O que nos chama a atenção, irmãos, trazendo para o aspecto da aplicação, é o verso 3 que diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Não existe vida eterna na presença de Deus sem aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém conhece a Deus sem Cristo Jesus. As religiões, a grosso modo, elas podem ser divididas de duas formas. A religião verdadeira, que é a religião que compreende que o homem é salvo pela graça de Deus. E as demais, todas elas de um único lado, que são tentativas do homem alcançar o favor divino. O homem, com seus próprios esforços, buscando salvar a si mesmo. Notem que só uma religião, só uma fé, prega que é impossível o homem ser salvo por forças próprias. Nós falamos de boas obras, mas boas obras como consequência, como fruto de salvação. Quem nasceu de novo obedecerá ao Senhor. Quem nasceu de novo temerá o seu santo nome. Quem nasceu de novo confessará os seus pecados e abandonará o seu mal. Mas notem que tudo isso é fruto de uma nova vida. Antes da nova vida não há nada que o homem possa fazer. Porque, na verdade, toda obra redentora, ela é do Senhor Jesus Cristo. Conforme diz o versículo de número 3, conceituando o que é vida eterna. Finalmente, o que é vida eterna? A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, ou seja, Deus é único e só existe um Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Fora de Cristo não há salvação. Fora do Senhor Jesus Cristo não há vida eterna na presença de Deus. As filosofias dos homens, as religiões de modo geral, elas atribuem ao homem a responsabilidade deles serem salvos. O homem não é salvo pelas suas obras. Ou ele crê em Cristo Jesus, ou nada feito. Ele será eternamente perdido. Essa é uma verdade que é gritante na Escritura Sagrada, que só será salvo aquele que tenha Cristo como Redentor. Aquele que o Espírito Santo foi ao seu coração, retirou o coração de pedra e pôs um coração de carne, o fazendo crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Só há um Evangelho, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Só há um Evangelho encarnado, Cristo Jesus. Só há um caminho para Deus, Jesus Cristo. Só há uma esperança e um garantidor de vida eterna, Cristo Jesus.
fora dele não há esperança, não há vida, os homens serão condenados. Esses 5 versículos revelam isso de modo claro. Aí nós entramos no segundo estágio da oração sacerdotal, que é iniciado a partir do versículo 6, de 6 a 19. Aqui, os irmãos vão notar que Jesus menciona a manifestação da verdade de Deus. E dentro desse contexto, ele faz 2 pedidos para os seus discípulos, os discípulos imediatos, ou seja, do versículo 6 a 19, Jesus está orando por aqueles discípulos que estão ali, naquele momento, presentes. E aí ele começa no versículo 6 falando da revelação aos eleitos. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Aqui cabe uma pergunta, pastor, finalmente, os homens eram de Deus ou não eram de Deus? O que é que explica a frase do Senhor Jesus, que parece, porém não é confusa? Ele diz assim, eu manifestei o teu nome aos homens que me deste. Pronto, Deus deu homens deste mundo a Cristo. Homens que me deste do mundo. Ótimo. Eram teus. Tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. O que é que explica essa frase? A eleição, irmãos. A eleição. O que é a eleição? Deus elegeu na eternidade aqueles que seriam salvos. Pastor, e os que Deus não elegeu, ele foi injusto? Não. Ele não foi injusto com os que ele não elegeu. Porque a gente não pode dizer que quando Deus executa justiça a um pecador, ele está sendo injusto. Então, o que é que Deus foi conosco? Ele foi gracioso e misericordioso. Ele aplicou a punição dos nossos pecados em Cristo Jesus. Então, como é que se explica o versículo de número 6? O homem é eleito na eternidade. Esse homem ainda não nasceu. Mas ele é salvo onde? Ele é salvo no tempo. Ele é eleito na eternidade e ele é chamado à salvação no tempo. É nesse lugar, é nessa vida que ele crê em Jesus Cristo, ou seja, ele foi eleito por Deus, aqui ele crê em Cristo. E então ele herda a redenção no Senhor Jesus. Os versos 7 e 8 falam do conhecimento que conduz à fé. Observem que agora vai esclarecer um pouco mais. Agora, eles conhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Agora eles sabem disso, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Percebam que o conhecimento, a fé genuína, ela está intrinsecamente ligada ao conhecimento da verdade santa de Deus. Por isso que toda fé que não tem como base, como fundamento, a Escritura Sagrada, exclusivamente a Escritura Sagrada, essa fé é uma fé desviada da verdade. Como alguém pode crer em uma verdade que não conhece? Para que alguém creia no Evangelho, precisa conhecer o Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado, anunciado, precisa ser dito, mencionado. As Escrituras dizem, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, as palavras de Jesus nessa oração, elas se encaixam perfeitamente, irmãos. Santa sabedoria e santas palavras do Senhor Jesus Cristo, quando faz os seus ouvintes saberem, primeiro, que Ele é o Cristo de Deus, que não há esperança de vida eterna fora de Cristo, mas que Ele mesmo menciona a eleição, dizendo, olha, aqueles que são teus, o Senhor me deu. Eles chegaram ao pleno conhecimento do Evangelho. Eu preguei para eles a tua verdade. Eles creram, eles têm guardado essa verdade.
Versículos 9 e 10 falam do alvo da oração e a posse desses discípulos. Acompanhe a leitura. Nós estamos na seção que trata sobre a oração pelos discípulos imediatos. Versículos 9 e 10. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Observem que na oração sacerdotal, Jesus não está intercedendo pelo mundo. Jesus não está intercedendo por todas as pessoas. Jesus está intercedendo pelos eleitos de Deus. Verso 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Então, o executar, o exercício dessa redenção na vida dos discípulos fazia com que a glória fosse atribuída ao Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo era exaltado ao passo que ele executava a missão a qual ele recebeu do Pai. A missão de morrer pelos eleitos de Deus. Daí a gente volta àquela primeira ideia, que a cruz, em que pese ter uma imagem de morte, e essa imagem é tão forte de morte, que o único sepulcro que não precisa de uma cruz é o sepulcro do Senhor Jesus Cristo. Você entra nos cemitérios, todas as covas têm cruzes. Outro dia eu estava viajando, passei ali em uma cidade de Alagoas, havia um desvio, e olhei um muro bem ornamentado, cheio de pastilha, todo organizado. Eu digo, mas o que é isso? Pensei que era uma escola. A demora foi eu ver a primeira cruz, para chegar à conclusão. Trata-se de um cemitério. Trata-se de um cemitério. Então, a cruz tem essa marca de morte, mas essa mesma cruz, ela aponta para a glória do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo, no exercício da sua missão de morrer pelos eleitos de Deus, ele é glorificado no cumprimento dessa missão. O Senhor Jesus disse, nenhum sequer daqueles que o Pai me deu será perdido. Nenhum sequer. Você não perderá a sua salvação, não é por ser habilidoso e fiel, porque você nem é habilidoso nem é fiel. Você não perderá a sua salvação, porque quem sustenta a redenção é Cristo Jesus. É Ele quem nos pega pelas mãos e nos conduz à eternidade. Por isso que os eleitos de Deus, eles não se perderão, mas eles sempre estarão aos pés de Cristo, se humilhando, confessando os seus pecados, lamentando as suas mazelas, para que, dia a dia, eles glorifiquem a Deus através das suas obras, obras que glorificam ao Senhor, obras que o Senhor nos conduz a fazer. Aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava agora trabalhe para possuir. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Quem nasceu de novo vive uma nova vida. Irmãos, o Senhor Jesus, nos versículos 11 e 12, ele fala agora sobre a proteção e unidade dos discípulos. Acompanhe a leitura. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Olha agora o primeiro pedido. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. No verso de número 12, ele segue e afirma: quando eu estava com eles,
guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, Jesus está fazendo dois pedidos aqui em favor dos seus discípulos imediatos. Primeiro, que Deus os guarde, e que o Senhor os guarde em seu santo nome. Que Deus os guarde na sua santa proteção. Então, estar em Cristo é estar na vontade, é estar conforme o querer do Senhor. O segundo pedido que ele faz, no versículo de número 11, está relacionado à unidade dos discípulos. E o que é unidade? Unidade é a comunhão, a vivência. E é interessante que ele usa como referência, os irmãos vão perceber mais à frente, a comunhão do filho com o pai, para que os discípulos tenham comunhão uns com os outros. Muito importante, irmãos, essa questão da comunhão da igreja, né? Não dá para você imaginar você ser crente, mas você não ter comunhão com a igreja. Você não ter comunhão com seu irmão em Cristo. Eu fico espantado quando ouço falar, fulano passou por mim e não me cumprimentou. É espantoso isso, é muito espantoso. Porque é possível que você passe por alguém, não veja, não cumprimente essa pessoa porque não viu, sobretudo na multidão. Se alguém passou por você, por exemplo, na feira e não lhe viu, ou lhe alegou que não lhe viu, não descreia da palavra dessa pessoa, não. Não descreia. Primeiro, porque se ela estiver mentindo, cabe a Deus. Não nos cabe avaliar. Segundo, porque vocês vão perceber que é muito comum, em meio à multidão, a gente passar um pelo outro e talvez não ver. Por quê? Porque a nossa mente está tendo aqueles flashes de vários rostos diante de nós. É comum acontecer. O que não é comum é nós não estarmos inseridos nesse contexto e não termos no nosso coração a alegria de cumprimentar um irmão, até de fugir dele, apressar os nossos passos para evitá-lo. Isso não é comum. Isso revela ausência de comunhão. Isso revela ausência de convívio com a igreja. É claro que uma pessoa só não é igreja. A igreja, ela é formada pelos eleitos de Deus, mas uma pessoa faz parte da igreja de Cristo. Eu não sei se os irmãos notaram, mas o pedido de Jesus é para que o Pai os guarde e que eles sejam unidos, que haja entre eles unidade, comunhão, porque uma das características da igreja deve ser a comunhão. E Jesus está orando pelos discípulos imediatos, ou seja, por aqueles que estão com ele naquele momento. Ele vai orar pela igreja, mais à frente, a gente vai ver isso. E o pedido do Senhor Jesus é: guarda-os em teu nome, para que eles sejam um, para que eles sejam unidade, assim como nós somos. Então, se de repente você entende que pode não ter comunhão com seu irmão, pode não ter comunhão com a igreja de Cristo, é bom reavaliar seus conceitos. Porque uma das marcas da salvação é comunhão com a igreja. É comunhão com os filhos de Deus. É uma das marcas da salvação. É pedido de Jesus nessa oração. É isso que o Senhor Jesus está pedindo. E aí ele vai citar no verso 12 uma exceção. Quem é a exceção? Os irmãos perceberam? Verso de número 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os. E nenhum deles se perdeu. Exceto quem? Exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Quem era o único que não tinha comunhão? Quem era o filho da perdição? Vou dar uma pista. Salmos 41, versículo de número 9. Vejam se os irmãos conseguem identificar de quem Jesus está falando. Salmo 41, 9. Até o meu amigo íntimo
em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Os discípulos eram íntimos, eram próximos do Senhor. Entre eles havia um que não foi salvo, porque ele não era eleito de Deus. Eleito sim, para trair Jesus. E ele traiu. Ele levantou contra Cristo o seu calcanhar. E é sobre isso que Jesus está se reportando. Está dizendo, olha, com exceção de Judas, Judas já não estava aqui nessa oração, ele já havia saído lá no capítulo 13 para trair Jesus. Com exceção daquele, aquele não teve comunhão comigo. Esse se perdeu, mas os demais não. Os demais foram guardados pelo Senhor. E aí ele faz um outro pedido, irmãos. São mais dois pedidos. O pedido da guarda do mal e o pedido de santificação. Versículos 13 a 16. Ele diz assim, mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Observem que Jesus continua pedindo ao Pai que os guarde. Primeiro, Jesus pediu, guarda-os em teu nome, que eles façam a tua vontade, que eles sejam submissos ao Senhor. Agora, Jesus faz um segundo pedido, que está ligado à guarda. Guarda-os do mal. Eles não são do mundo, Pai, e eu também não sou. Eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os guarde do mal. Ele faz agora um terceiro pedido. Que Deus santifique os discípulos. 17 a 19. Vejam o que ele diz. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. São três pedidos que Jesus faz aqui. 2 pedidos de guarda e um pedido de santificação. Pedido de guarda, primeiro, no nome do Senhor, que eles temam ao Senhor. Pedido de guarda do mal, guarda-os do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Terceiro pedido, santifica-os na verdade. E aí Jesus identifica, a tua palavra é a verdade. Esse versículo nunca foi, irmãos, tão atual como hoje. Como sempre, a bem da verdade. Porque a Bíblia não é nem um livro antigo, nem um livro moderno. A Bíblia é um livro eterno. Mas para um mundo que as verdades são tão individuais, a gente vive dias que cada homem tem a sua verdade. Opa, não toque na minha verdade. Se você tocar, eu me inflamo. Os homens criam conceitos de vida. Eles criam conceitos de relação com Deus. A gente vê isso muito na teologia da prosperidade, nos pastores, coach. A gente vê isso hoje em dia. Ou seja, é o homem moldando Deus à sua verdade, a verdade humana. Aí a gente vai à oração do Pai Nosso e lá Jesus disse, faça-se a tua vontade assim na terra, como no céu. Ou seja, a vontade não é para a vontade do homem ser feita no céu, é para a vontade de Deus ser feita na terra. Os homens inverteram os polos. Então eles querem que a vontade deles seja feita no céu, moldando um Deus conforme a verdade individual de cada um, e aí eles aceitam ou não a Deus conforme a mensagem que é pregada, e isso não é novidade, porque lá em Timóteo, Paulo já havia advertido Timóteo, olha, nos últimos dias os homens sentirão como coceiras nos ouvidos para não ouvir a verdade. Eles se cercarão de mestres para falar segundo o quê? Segundo aquilo que eles desejam ouvir. É justamente o que nós vivemos hoje. Os homens têm moldado Deus segundo os seus conceitos.
segundo a sua verdade. Ninguém está disposto a confessar pecado e abandonar, não. Ninguém está disposto a admitir, essa é a vontade de Deus. Quem precisa confessar, quem precisa se arrepender e abandonar sou eu. Ninguém está preocupado com isso, não. O que está preocupado é, Deus tem que me aceitar como eu sou. Se Deus tivesse que lhe aceitar como você é, Ele não enviaria Jesus Cristo. Porque no céu não entra nenhum pecador que não seja justificado por Cristo. A gente precisa ter cuidado para não andar na direção desse mundo. Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não são os conceitos que os homens alimentam em seus corações. Não é aquilo que a ciência aponta como verdade. A verdade é a tua palavra. O homem só pode ser santo a partir da Escritura Sagrada. É o que Jesus está dizendo, irmãos. Não é o Senhor que tenha que abrir mão de algo, porque Ele nos ama. Somos nós que devemos abrir mão do nosso eu, da nossa vontade, do nosso querer, se esvaziar de nós mesmos e olhar para a Escritura, porque aqui ela diz quem nós somos, quem Cristo nos fez ser e quem é Jesus Cristo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E aqui nós temos então finalmente a última parte da oração, que começa a partir do versículo 20. Pastor, Jesus vai orar por quem aqui? Ele vai orar pela igreja, pelos discípulos futuros. Não que os discípulos imediatos não fossem igreja, obviamente que eram. Mas há uma divisão natural do texto, porque os irmãos vão observar que Jesus muda agora a perspectiva. Vejam só, versículo 21. Versículo de número 20. Ele começa dizendo, não rogo somente por estes, ou seja, pelos meus discípulos atuais, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Jesus está intercedendo por quem? Agora ele está intercedendo pelos discípulos futuros, pela igreja, pela sua igreja, aqueles que viriam a crer, entre eles nós, a fim de que todos sejam, olha ele apontando a unidade mais uma vez, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Ele usa como referência de unidade, de comunhão, a relação da Trindade, especificamente a relação entre o Pai e o Filho. Pai, nós somos um, que a igreja seja una, ou seja, unidade, comunhão, que eles tomem como referência a nossa comunhão, para que eles sejam um. Segue o texto, irmãos. Verso de número 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti também, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo de número 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam, olha lá, mais uma vez, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na... Está aqui, Juan. Está aí, o verso de número 23. Que eles sejam aperfeiçoados em quê? Sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Irmãos, nessa oração pela igreja, Jesus começa apontando que a sua vontade é que a igreja seja unida, seja um. E ele toma como referência a relação dele com o Pai. Nós entendemos que Deus é um só. Não existe dois deuses. Mas esse mesmo Deus subsiste em três pessoas: Pai, Filho
e Espírito Santo. Nós entendemos que eles são um único Deus. Ou seja, eles estão tão interligados, em tamanha comunhão, que eles formam um só. Assim deve ser a igreja. Por isso, irmãos, que é importante a gente ter noção de que a vida com a igreja, ela reflete salvação. Eu não estou dizendo que todos que estão na igreja são salvos. Eu não estou dizendo isso. Mas vou usar uma frase que ultimamente eu tenho usado muito, que não é minha, mas é do reverendo da igreja de Pinheiros, Davi. Me lembra o nome. Derivaldo. Casimiro, né? Então ele disse assim, certa vez, ele disse, olha, é possível que um descrente sirva ao reino de Deus, mas é impossível que um crente não sirva ao reino de Deus. Essa frase não é minha, não fui eu que pronunciei. Agora eu vou pegar o mesmo exemplo para o aspecto da unidade. É possível que um descrente encontre até comunhão na igreja. O que é impossível é que um crente não tenha comunhão com a igreja. Isso é impossível. Irmãos, a gente lê a oração do Senhor Jesus Cristo e é nítido a sua vontade, e a vontade de Cristo é para ser cumprida, que a igreja seja uma, como ele e o Pai são um. Última parte da oração, versículos 25 e 26. Desculpe, versículo 24, ele fala sobre a glória preexistente. Ele diz assim, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Os irmãos devem lembrar que no versículo 5 ele repetiu a ideia de que ele existe antes da fundação do mundo. Aqui ele repete mais uma vez. Ele está falando que ele tinha uma glória, que ele tem uma glória pré-existente, uma glória que existia antes da fundação do mundo. Versículos 25 e 26, ele conclui a oração com um pedido para que os discípulos estejam nele, para que a igreja esteja em Cristo. Vejam o que ele diz aqui. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Esteja o Senhor na igreja de Cristo por meio do seu Espírito. Irmãos, para concluir, John Piper certa vez disse, abre aspas, se Cristo for removido do seu coração, nem o universo inteiro poderá preencher o vazio criado. Se Cristo for removido do seu coração, nem o universo inteiro poderá preencher o vazio criado. Fecha aspas, John Piper.